Amém! Amém, irmãos! Amém, irmãos! Simplesmente a vida de Jesus em mapa. A vida de Jesus em mapa. Mande, lance para nós, Tinocano. Seja um membro do canal e ganhe benefícios. Oxê! Nós estamos em 5 antes. Calma aí, um segundo, calma aí. Prestes a mudar para sempre. Em uma pequena cidade no interior do Império Romano, nasce um homem que ficaria conhecido Eita, é HD aqui? Eu quero HD Premium. Ah, já tá já, ainda bem. como o mais influente ser humano da história da humanidade, Jesus Cristo. Dificilmente existe alguém no mundo hoje que Quem é mais famoso, Jesus Cristo ou Neymar? É óbvio que é Jesus. nunca ouviu falar de Jesus. Foi dos seus ensinamentos que nasceu a maior religião do mundo, o cristianismo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Até o Só? nosso próprio calendário é dividido entre antes e depois dele. Palavras como perdão, amor ao próximo, caridade e dignidade foram reinterpretadas pelas suas ideias. E até hoje, milhões de pessoas acreditam em seu retorno. Pô, essa arte aqui não valorizou, não. Mas como tudo isso aconteceu? Como um simples carpinteiro vindo da Galileia se tornou o centro da maior fé do mundo? A história de Jesus Cristo fica ainda Eita, é aquele livro de Van Gogh ali, mano. É a história da vida da peste. O Van Gogh não tem essa vida toda, não, mano. Ele não viveu nem 40 anos. mais interessante vista em mapa. Assim, nós conseguimos visualizar com clareza seus movimentos e como isso influenciou o mundo em que vivemos. E se eu te falar que esse homem extremamente influente nunca saiu desse pedacinho do mapa aqui? Contar a vida de Jesus Cristo e revisitar as localidades geográficas pelas Pô, mas aí... quais ele passou é mais do que traçar Lá tem que andar, né? É andar, né? rotas e delimitar cidades. É revisitar uma caminhada que moldou os alicerces do cristianismo. Caminhada. Então já prepara sua bússola, suas ferramentas Eu tenho isso de não. cartografia, porque Oxi, oxi, oxi. nós vamos ver como foi a vida de Jesus em mapa hoje no Investigando Lança pra nós. Atlas. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal e se você quer dar uma moral pra gente, considere se tornar membro do canal. Tem diversos benefícios, é só clicar no botão de Seja Membro aqui embaixo e conferir. Enfim, a história de Jesus começa com seus pais, Maria e José. Eles eram simples judeus que viviam na cidade de Nazaré, uma pequena vila no interior da Galileia. Vamos dar uma afastada no mapa, porque assim você consegue visualizar Ei. isso daqui, o Império Romano. Na época do nascimento de Jesus, toda a região que José e Maria viviam estava submetida a Roma, do imperador Otaviano Augusto, que queria ter um controle maior sobre seu império, exigindo que Era na Itália? Ué, todos os homens se tá certíssimo. registrassem em sua cidade. Fugindo dessa cobrança, José e Maria, já grávida, viajam para Belém, cercada por No Brasil... Ei, irmão, esse país tá errado. colinas e oliveiras e profundamente enraizada na tradição judaica como o lugar de nascimento do rei Davi. E foi nesse Saiu da Itália e veio pro Brasil? momento que Tá certíssimo. Jesus nasceu. No ano 4 antes de Cristo? Como que Cristo pode ter nascido no ano 4 antes de Cristo? Bom, essa contagem de antes e depois de Cristo nasceu muitos séculos depois dele, pelo monge Dionísio, que criou um novo calendário no intuito de calcular a data certa da Páscoa. Só que não deu muito certo, ele Calculou errado, Dionísio. usou umas informações equivocadas e acabou Falaram errado pra Dionísio. fixando o nascimento de Jesus no ano 1 depois de Cristo, sem considerar o ano O cara nasceu antes dele mesmo. Olha aí. 0. Foi só séculos O cara é diferente. O cara é Deus, né, cara? Ele nasceu antes dele mesmo. mais tarde, Diferenciado o homem. depois de muito estudo, que nós chegamos na conclusão que, de acordo com esse calendário, Jesus provavelmente nasceu entre o ano 6 e 4 antes de Cristo. Muito massa. Enfim, Jesus nasceu em um presépio, só que ele provavelmente não era tão bonitinho quanto o que tem na casa de sua mãe, já A manjedoura. que naquela época os presépios ficavam dentro de montanhas. É verdade, né, mãe? Engraçado também que toda vez que a gente vai ver uma representação, é parecendo um berço. Rapaziada, sempre faz um berçozinho com um monte de matinho. Em um local pouco arejado e com baixa luminosidade.
Pois é, o que devia feder a bosta, o local não tá escrito. Sua vida já Era o que sobrou. começou tensa com a chegada dos 3 reis magos, provavelmente astrônomos ou astrólogos vindos de regiões como a Pérsia, a Babilônia ou a Arábia, guiados por uma estrela. Na época do nascimento de Jesus, quem governava a região era Herodes, o Grande. Ele foi nomeado como o rei dos judeus pelo Senado romano e mantinha seu poder com apoio direto de Roma. E pelo fato Tem alguma escritura desses reis que citam Jesus? Porque, tipo assim, realmente Jesus era muito influente na época e, tipo assim, normalmente a gente vê esses reis via Jesus, porque, tipo, ia nascer o rei dos reis, hein, rapaziada? A rapaziada se sentia acuado com isso aí. Não tem uma escritura que se... Acho que não tem não, né? o fato dele não querer nenhum concorrente, mandou executar Mas faria sentido se tivesse. todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Assim, buscando escapar dessa perseguição, José, Maria e Jesus Ave Maria, andaram, viu, bicho? Egito, ficando lá até Na África? Ai, a pé! morte de Herodes e voltando depois para Nazaré. Esse vilarejo era A rapaziada andou! Andou! pouquíssima relevância geopolítica Ah, na região. pega! Foi aqui que Jesus passou sua infância. Esse é um dos momentos menos documentados da vida de Jesus. Pouco se fala sobre seu crescimento, quais práticas ele tinha, como era a sua vida. Mas nós sabemos que foi aqui que Jesus aprendeu com seu pai José o ofício de carpinteiro. Uma das poucas coisas que sabemos é que quando Jesus tinha 12 anos, ele se separou dos seus pais durante a peregrinação para a festa da Páscoa e foi encontrado dias depois no Templo de Jerusalém, debatendo com doutores da lei, pessoas responsáveis por interpretar e ensinar os preceitos da religião judaica. Todos os presentes ficaram impressionados com sua sabedoria, tanto que, ao ser repreendido por Maria, Jesus responde: "Não sabeis que me convinha estar na casa de meu pai?" Essa afirmação revela uma consciência clara de sua identidade e propósito, mesmo tão jovem. E depois disso, o silêncio sobre sua vida voltou, com os únicos relatos dizendo que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele Bonita essa... Ué, essa frase é bonita, hein? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Ei, Lucas canetou aqui, viu? ficou nessa região por muito tempo. Nós só voltamos a ter registro de Jesus aos seus 30 anos, quando ele se desloca para o sul, indo em direção ao Rio Jordão, onde se encontra com seu primo João Batista para ser batizado. Inicialmente, ele recusou batizar Jesus, afirmando que sou eu quem preciso ser batizado. Até Muito humilde. aqui, ninguém sabia exatamente quem era Jesus. Ele era só um cara, teoricamente, Eu gosto da história do João Batista também. normal, que não tinha passado por nenhum episódio místico, pelo menos até agora. Pois é, mas essa ordem... É um falaram, assim, obviamente, a gente tá discutindo pistas, tá ligado? Aqui agora, a gente aqui da live, tá discutindo questão de provas concretas. Tem prova que isso é ordenado ou é só um falaram mesmo? Pesquisa aí, pesquisa aí. Durante seu batismo, Jesus Agora fé, mas quem, rapaziada? Calma lá, calma lá. recebe a confirmação divina de sua missão. O Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e uma voz vinda dos céus declara: "Esse é o meu filho amado", episódio que marca o início de sua vida O batizado. pública. Após o batismo, Jesus partiu para o deserto da Galileia, onde permaneceu por 40 dias e 40 noites Jejuando. Quaresma, rapaziada. em jejum, apenas orando em sua solitude. Ele passa por isso como uma provação que Essa arte é massa. testa sua identidade, sua missão e sua fidelidade a Deus. Tanto que é aqui que ele é testado, tentado pelo Satanás. Primeiro, ele tenta fazer com que Jesus use de seu poder para benefício próprio. Jesus morrendo de fome. Ei, irmão, ó, tá vendo aqui? Tu quer governar o mundo não? E Jesus com fome. Morrendo de fome quer governar o mundo, meu irmão? Depois, o diabo quer fazer de Jesus um espetáculo para ganhar fama e dinheiro. E por fim, ele tenta fazer com que Jesus o adore em troca da glória eterna. Sai daqui, meu filho. Ao recusar essas tentações usando trechos das Escrituras, Jesus não só resiste, mas também reforça o propósito principal da sua missão. Terminando esses 40 dias, Todo dia a mesma coisa. Jesus retorna à Galileia, iniciando a sua pregação ao povo, propondo uma transformação É aqui que começa a brincadeira, né? interior baseada em justiça, misericórdia e arrependimento. Gosto muito. E foi justamente aqui que ele escolheu seus primeiros discípulos.
Oh, legal, interessante demais esse vídeo, viu? Em vez de buscar sábios, estudiosos, eruditos, Jesus se dirigiu a alguns pescadores comuns, os irmãos André. A única fonte dessa ordem é a própria Bíblia mesmo, não mostra outra fonte. Tá, eu queria um fato histórico, tá ligado? Uma prova histórica que historiadores teriam. E Pedro, Mas tá bom. que seria um pilar, ou melhor, uma pedra que sustentaria seus discípulos, e também Tiago e João. E assim, Jesus segue percorrendo a Galileia, anunciando a chegada do reino de Deus. Aqui ele chega a Betsaída, que parece o nome de uma casa de aposta, mas na Ei, boy! verdade foi a cidade onde ele encontrou Filipe, outro seguidor. A partir daí, ele seguiu para Caná, depois de ser convidado para um casamento, e foi lá que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Brabo. Imagina, cara, tu chamou Jesus pro teu casamento. Meu amigo! Durante a celebração, o vinho acabou. Isso pode parecer algo Ah, é? E ela ainda fez a boa, né? Eu não tava ligado que era num casamento, não. bobo, mas para as festas judaicas, o vinho era um elemento fundamental, e o fato dele ter acabado Não, aí não tem como ganhar, não. Pode ter o casamento que foi, Barão. Não ganha desse, não. representaria Não ganha desse? Meu amigo! uma grande vergonha para os noivos. Assim, atendendo a um pedido de sua mãe, Jesus realiza um milagre e ordena que os tonéis sejam enchidos de água para que ele os transforme em vinho. Por Olha. mais discreto que Pra que presente, mano? Jesus vai dar presente pra quê, mano? O cara patrocinou o vinho, mano. A gente tá falando brincando, mas é verdade, né? esse milagre Muito brabo. Jesus era brabo, filho. Jesus era e é brabo. tenha sido. Com isso, Jesus firmou a fé de seus discípulos nele. E após isso, ele deu uma passadinha em Jerusalém por ocasião da Páscoa, onde afirma que foi enviado por Deus não só Não, esse cara venceu a vida, pô. O cara convidou Jesus e ele foi. Olha, meu amigo. para salvar os judeus, mas todo o mundo, e que quem segui-lo terá a vida eterna. Na volta para casa, Jesus resolve passar por Samaria, um território hostil ao seu povo, e ali ele dialoga com uma mulher local no Poço de Jacó, de pé até hoje, quebrando dois tabus ao mesmo tempo. Tá pega. Foda. O primeiro é de falar com uma mulher em público, e o segundo, de dialogar com uma samaritana. Enfim, ele retorna para Ah, é, rapaziada, tem um preconceitozinho com o samaritano, né? Tanto que tem aquela história do samaritano tá andando assim e o bandido bate nele, deixa ele todo lascado. E passa a rapaziada, sabe que o cara é um samaritano, não ajuda ele, até que chega o terceiro homem, passa e é o do bom samaritano. Ah, é o bom samaritano, no cara. É, pois é. Galileia e segue para É massa, essa história é massa. Caná, onde cura milagrosamente o filho de um oficial do rei, e depois segue para sua cidade natal, Nazaré. Há apenas alguns anos, Jesus partiu da cidade como um simples carpinteiro, e agora retornava a ela como um líder religioso. Ali, diante do povo, Jesus proclamou ser o cumprimento das profecias, mas sua imagem não era exatamente o que a população judia esperava. Por isso, É porque acho que teve uma contradição da peste, né? Quando começaram que Jesus era o rei dos reis, rapaziada falava, ei, Herodes dos Herodes, tem um rapaziada aí dizendo que é rei de tu também, viu? Aí já pegou mal já, mas não era rei de governar, governança, de controle de massas. ele Era um líder. e acabou sendo rejeitado pela maior parte de seu povo, e essa rejeição segue até hoje. A tradição judaica não aceita Jesus como o Messias, Não, isso aí é bizarro. e ainda espera a chegada dele. Por conta Mano, isso é muito bizarro. disso, ele foi expulso da cidade e Eles queriam o Messias conquistador, mas primeiro o Redentor. seguiu até Cafarnaum, onde realizou um dos seus milagres mais significativos, a cura de um leproso. Eu não sei se vocês têm noção, mas a lepra antigamente era uma doença associada à maldição. Por isso, essa cura foi Rapaziada dizia que eram os amaldiçoados por conta dos seus pecados. Diziam que, tipo, se uma criança pegasse lepra, era culpa dos pecados dos seus pais.
É um bagulho bem pesado. Tão significativa, vista como a prova de sua autoridade divina, o que atraiu Lázaro morreu disso, foi. ainda mais seguidores. Aí Jesus trouxe ele de volta à vida. Entre eles, Mateus, um cobrador de impostos. Pouco depois, Jesus voltou a Jerusalém, onde mais uma vez curou um homem, só que dessa vez um paralítico. Você deve imaginar que assim, ele começou a ser conhecido na região e passou a ser questionado pelas autoridades religiosas. Qual era o... Como é? Se ele tinha... autoridade pra aquilo. Nada a ver com nada. E como resposta, ele diz que meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Essa afirmação foi interpretada como uma equiparação com Deus. E justamente por isso, a partir daquele momento, os líderes judeus passaram a conspirar contra Jesus. Retornando a Galileia com seus seguidores, Jesus finalmente escolhe seus 12 apóstolos: Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Natanael, Mateus, outro Tiago, Tomé, Zelote, Judas Tadeu e, por fim, Judas Iscariote. Eu tava ligado não, que Natanael era nome bíblico, não. Nunca tinha parado pra pensar nesse nome, não. Judas Iscariotes. Esse grupo o acompanharia de perto, sendo responsáveis por Serei eu, Senhor. propagar sua mensagem. Depois ele segue mais uma vez para Cafarnaum, onde cura o filho de um soldado romano antes de ir para a cidade de Naim, onde milagrosamente Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva. E é justamente aqui que Jesus recebeu uma notícia devastadora: a morte de João Batista, seu primo e precursor, que havia o batizado, e por isso ele busca um É uma mulher que arma pra João Batista, né? Um negócio assim. momento de silêncio, afastando-se para lidar com o luto. O problema foi que a multidão seguiu atrás dele até a região de Tabgá, onde Jesus seguiu ensinando, curando e operando milagres. É aqui que Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas com apenas poucos peixes e pães. Assim, as pessoas começaram a ver em Jesus a figura de um líder poderoso e tentaram o proclamar rei à força. Jesus não queria Ah, é. Ele não queria mais o povo começar. Ei, olha o que ele tá dizendo aqui. isso e assim se retirou, dessa Tudo foi um falaram. Como é que pode? vez sozinho para um monte próximo, em busca de silêncio e oração. O que seus discípulos não sabiam é que ele estava prestes a realizar um feito inacreditável. Enquanto buscava silêncio, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem em um barco e atravessassem o mar da Galileia. Essa parte é massa. Eles aceitaram, porém, durante a travessia, à noite, o tempo fechou e os ventos ficaram fortes demais. O barco passou a ser açoitado pelas ondas e o medo de morrerem ali mesmo tomou conta dos discípulos. Foi então que, no meio do nada, eles viram Jesus se aproximando. Oh! Ixi, tu é doido. Mas ele Cinema. não estava em um barco. Jesus chegou Ei, bota capô. andando sobre as águas. Ao verem essa situação, Vai pro inferno, bota. os discípulos foram tomados pelo medo, pensando que se tratava de um fantasma. Porém, Jesus olhou no fundo de seus olhos e disse: "Sou eu, não tenham medo." Pedro então pede para ir em direção a ele e também começa a caminhar sobre as águas, mas ao sentir o vento forte, ele duvida de sua capacidade e começa a afundar. Mas Jesus o segura, o confortando, e Pedro percebe que só pode andar sobre as águas aquele que acredita fielmente em Jesus. Depois disso, ele parte para expandir seu raio de atuação, percorrendo territórios como Pérea, Samaria e a região de Decápole, onde chega a Gerasa. Dali ele segue para Magdala, uma cidade pesqueira, lar de Maria. Eu gosto muito da história de Paulo também. Que depois vira Saulo. Ou é o contrário, é Saulo e vira... ele é Saulo e vira Paulo. Muito forte a história dele. Madalena, uma de suas O cara era um perseguidor, né? seguidoras mais próximas e devotas, onde Jesus a liberta de 7 demônios. Por fim, Jesus segue para o território pagão de Cesareia de Filipe, uma região notoriamente conhecida por sua Ele fica cego, né? Fica cego aí pra ver um negócio aí, bara. forte presença Fique cego. É foda, é massa.
Tive que ficar cego para poder enxergar. Ei, boy! Cinema. Presença na cultura greco-romana, sendo um centro de adoração ao deus pagão Pan. No local havia uma gruta profunda, conhecida como Porta do Inferno, que os antigos consideravam um acesso ao mundo subterrâneo. E foi justamente nesse ambiente que Jesus escolheu solidificar sua igreja, confiando a chave dos céus a Pedro, o primeiro Papa. Ele diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse episódio marca um ponto de virada teológico e narrativo. A partir dali, Jesus começa a revelar aos discípulos que sua missão culminaria em sofrimento, morte e ressurreição, dando um grande spoiler de sua própria vida. Jesus então sobe com Pedro, Tiago e João até uma montanha elevada, conhecida como Monte Hermon, onde, segundo a tradição, ele revelou sua glória divina em um momento conhecido como a Transfiguração. Com isso, Jesus retorna ao território da Judéia e segue para Jerusalém, ciente de que ali sua missão encontraria o desfecho. Calma, vai acompanhando assim, bicho, mas uma andada, viu? É uma andada, Baro. Tu é doido? Pô, ele poderia ter citando quantos quilômetros era, né? Só porque tipo, a gente tá acompanhando aqui no mapa. Ele andou daqui pra cá e era tantos quilômetros, rapaziada. Só pra gente ter a ideia do tanto que foi. Que era questão de tipo 3 dias andando, 5 dias, 20. Logo, quando chega à cidade, Jesus se declara um com Deus, sendo novamente rejeitado pelas autoridades religiosas e expulso do local. Assim, ele vai a Betânia, onde realizou um dos seus milagres mais importantes, a ressurreição de Lázaro. Esse evento não apenas reafirmou sua autoridade divina diante do povo, como também intensificou a oposição dos líderes religiosos, que passaram a tramar sua morte, temendo uma reação de Roma. A preocupação era que o imperador visse em Jesus um rival ao trono, alguém que reunia multidões e se autodeclarava divino. Enquanto isso, após um breve retorno a Pérea, Jesus voltou a Jericó e de lá desceu para Jerusalém, onde chega montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias, que dizia que o Salvador iria vir montado sobre esse animal. Após alguns dias, Jesus foi ao templo, local central das práticas religiosas, mas lá ele encontrou diversos vendedores e cambistas, o que o deixou na casa do meu pai. Revoltado. Jesus expulsa todos eles, dizendo que ali deveria ser uma casa de oração e não uma caverna de ladrões. E foi ali que ele passou a proferir sobre o fim dos tempos e o juízo final. Essa fala representou uma ameaça para a ordem religiosa e por isso a trama contra Jesus passou a ser ainda mais pesada. Aqui nós estamos na Páscoa e Jesus resolve fazer um jantar com seus apóstolos. O que eles não sabiam é que esse momento seria conhecido como a última ceia, onde Jesus revelou que seria traído por um daqueles. Léo, só pra sair do Belém pra Egito é 850 quilômetros. Mas imagina andar nisso aí, boy. Eles que estavam. Belém para o Egito. Maps. Belém do Pará não é do Pará não, cara. Não é... A gente tava brincando, mas não é do Pará. Não tem não, mano. Não tem não, mano. Oh, meu Deus. Isso. Israel. Deixa eu tirar Belém, mano. Deixa só Israel. Belém. Tem não. Ele não deixa não procurar não. Ele deixa não, foder, acho que é avião, eu quero ir de pé, mas deixei de pé. Ele deixa não. Aqui de pé. Caminhada, impossível, não foi possível calcular, não deixa, ele nem deixa. Eu quero ir de pé, mas me deixa ir de pé, pelo amor de Deus. Ele deixou ir não, cara, ele tá me proibindo de ir. Bota Jerusalém. Eu tô vendo ali como é que escreve. Jerusalém, Israel. Ai, nice. Eu deixei não, mano. Que diabo é isso? Egito. Ele não deixou ir não, cara. África. Vai ser esse pra África. Pra África ele deixa esse fresco.
Eu quero ir pro Egito, mano. Cairo. Cairo, Egito, nice. Boa. Eu quero ir de pé. 163 horas de caminhada. 163 horas de caminhada. É uma andada, hein? 724 quilômetros. Ai, peste. Bicho, é muita coisa. Mano, pode passar aqui na faixa de Gaza não, ó. Pode passar aqui não, vai bala. Tem que ter cuidado, rapaziada. O pior é que tem gente que faz esses caminhos, né? Dá um cardio bom, dá, mano. Você fica só o esqueleto. Estavam na mesa. Isso com recém-nascido, é verdade, né? Esse homem Isso José andando e Maria no cavalinho. foi Judas Iscariotes, De jumento. que já Ixi, Maria, cabe em cima do jumento é 850 km, não. havia decidido trair antes mesmo daquele jantar, procurando os principais sacerdotes do templo, onde prometeu entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Pois é, mas vocês aí achando que vale alguma coisa. Um valor que na época representava o preço de um escravo. Assim, após a ceia, Jesus retirou-se com seus discípulos para o jardim do Getsemane, um local onde costumava orar com frequência. Foi nesse cenário de silêncio e sombra que Judas retornou, agora acompanhado de uma multidão armada, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. E pouco tempo depois, Jesus foi preso e levado a julgamento. Lá ele enfrentou acusações e falsos testemunhos. Por isso, foi condenado à morte por crucificação pelo governador da Judéia. Essa era uma execução brutal, reservada apenas para os piores ladrões. criminosos. Assim, em Gólgota, Jesus é crucificado. Acima da cruz havia a inscrição Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E durante o processo, ele foi alvo de zombarias e provocações por parte dos soldados e da multidão. Ele olhou para aqueles que o maltratavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, revelando um amor que transcende a dor e a injustiça. Acho muito forte essa frase. João registra as últimas palavras de Jesus como está consumado, indicando que sua missão havia sido concluída. Após sua morte, Jesus é sepultado em um túmulo escavado na rocha. E aqui, você sabe que a história ainda não terminou. Afinal, É verdade, né? Ei, como é que vai botar aí no mapa? Jesus saindo daqui pro céu. Não tem subindo assim, ó. Como é que vai botar isso no mapa? 3 dias depois, O mapa não tem isso aí, não. Jesus ressuscitou dos mortos, permanecendo com seus discípulos por 40 dias, os instruindo profundamente Então, né? sobre o reino de Deus e confiando a eles a missão de levar o evangelho até os confins da terra. Após essas palavras, Jesus foi elevado aos céus, onde 2 anjos disseram: Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus virá da mesma forma como o viram ir para o céu. E foi assim que da Galileia até Roma, É a parada, né, que o povo fala, Jesus está vindo. E essa tatuagem de transformação aí na mão? Tá formando aura? Gostou? Transformando o quê? Rapaziada, tá dizendo que é do Venom. Das veias e tal. É só uns raios. sinagogas, aos lares humildes, os discípulos de Jesus garantiram que todo o mundo antigo ouvisse a história de um carpinteiro judeu que revelou o rosto de Deus e ofereceu ao mundo uma nova esperança. Esse homem nasceu em meio à simplicidade, viveu com humildade e amor e caminhou entre os pobres, doentes e esquecidos. Jesus não buscou tronos nem riquezas, mas transformou o mundo com palavras de compaixão, perdão e esperança. Ele ensinou que servir e amar é mais forte que a morte e que a fé move montanhas. Foi traído, humilhado e crucificado, mas mesmo pregado numa cruz, ainda ofereceu perdão e ao ressuscitar, selou a promessa de que a luz sempre vence a escuridão. Sua vida foi breve, mas o seu legado será para toda a Toma, brabo. Simplesmente o brabo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Rapaz, gostei, viu? No canal aqui embaixo, compre nossos Gostei, boletins na gostei, loja, muito bom. Se torne membro para Vídeo ganhar foda. benefícios. E aqui no final vai ter mais um vídeo para você assistir, dessa vez sobre o Deus de Spinoza. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Deus de Spinoza é bom falou, também. Um grande abraço do Tinoco e lembre-se, a existência é passageira. Tchau! O Deus de Spinoza é brabo.
Simplesmente. Resumando o Novo Testamento? Não, era onde Jesus passou. Muito bom esse vídeo. Ou era um vídeo que eu não sabia que precisava assistir até assistir. Simplesmente cinema. Muito bom esse vídeo.